Boa noite a todos. Que Jesus ilumine mais essa reunião. Obrigado, Mestre Jesus, por toda a orientação, iluminação, proteção. Obrigado, Mestre, por nos mostrar o caminho, mostrando como se deve ter coragem, fé, determinação, para enfrentar os desafios da nossa jornada. Sabemos que passamos pela transição planetária e temos fé que somos amparados em todos os momentos da nossa jornada. Os desafios todos nós temos, mas o amparo que temos, o nosso anjo de guarda, de amigos encarnados, amigos desencarnados, é muito maior do que os problemas que nós enfrentamos. Então, coragem, fé, que iremos superar cada um desses desafios. Muito obrigado, Senhor, por todo o amparo. Que ilumine a cada um de nós para compreender bem a lição desta noite. E que possamos nos renovarmos, para que possamos trabalhar da melhor maneira possível, respeitando o nosso próximo e amando a todos, principalmente os nossos inimigos. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto, amar os nossos inimigos, capítulo. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E a lição é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. É o Verdadeira item 8. pureza e mãos não lavadas. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura de hoje? Palinha não quer ler? Estou com um pouco de tosse, daqui a pouco vai chegar gente aqui, esse que é o problema. Desculpa. Fala para eu vou ler muito bem. Foi? Vamos lá, quem vai ler? Peraí, ele foi fechar a porta, peraí. Eu vou ler muito bem. Ai, vou ter que ficar pertinho aqui, ó. Puxa mais perto. Tá bom. Pode ler? O amor nunca se põe limites. É o título. O amor nunca põe limites. Certo. Nesse instante, duas entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da sociedade espírita adentraram se trazendo em maca, adormecido, um dos seus diretores. Tratava-se do confrade Anacleto, com um pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo há 5 anos, aproximadamente, que fora antes dedicado servidor do Evangelho, que se constituíra um dos pilares da segurança da instituição. Segundo pude depreender mentalmente em razão das emissões do pensamento do nosso mentor, de maneira invigilante, ele passou a cultivar ideias de exaltação de comportamento agressivo, tornando-se um espinho ferinte no grupo de trabalho. Responsável por atividade de relevante importância, manteve-se cauto sexualmente durante o período matrimonial,
Após a desencarnação da esposa, igualmente trabalhadora, dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, dando largas à imaginação e gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. A pouco e pouco, deixou-se embriagar pela sensualidade no difícil período da andropausa, tornando-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa, agredia os companheiros com palavras chulas, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras igualmente perturbadas. Narcisista, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, as suas atividades tornaram-se desconsideradas e porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos. Quando chamada à cooperação, reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegar ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. A esposa desencarnada, em aflição compreensível ao constatar o desmando do consorte aturdido, recorreu ao mentor, solicitando-lhe ajuda imediata. Esse, porém, sua vez, dirigiu a sua rogativa ao ministério de Deus, que tomou as providências agora materializadas na equipe de que fazíamos parte, a fim de serem evitados danos mais graves ao próprio enfermo e à sociedade. O que nele se apresentava com caráter de maior gravidade era a alucinação de autopoder que o mesmo se atribuía, não prestando conta dos seus atos administrativos aos demais companheiros, nem aceitando qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com os comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que redundaria, sem dúvida, em um escândalo, porque, certamente, o paciente reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa dedicada ao amor e à caridade. Trazido à sala de atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal. Observando-o com mais atenção, pudemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoides fazendo recordar a Medusa da mitologia grega. Essa cabeleira, constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta da sua cabeça e emitia ruídos estranhos, peculiares como o som de animais ferozes. Então, o Anacleto é um trabalhador da casa espírito e trabalhou durante muitos anos na casa e de maneira correta, de maneira séria, enquanto ele era casado. Aí a esposa desencarna e ele fica viúvo. Ele fica viúvo ainda muito jovem, né, Roberto? Com uns 50 e poucos anos. Uma criança, praticamente. Então, ele se sente ainda tal, e ele acaba, enquanto ele era casado, ele se manteve fiel à esposa.
Mas agora que ele está viúvo, ele resolve voltar à juventude, voltar e começar a ter relacionamentos sexuais e com moças, uma, outra, né? E acaba se vinculando o pensamento dele a obsessores. Então, talvez o desequilíbrio do desencarne da esposa e mais esse desequilíbrio sexual dele faz com que ele se afinize com esses obsessores. A gente sabe que dentro dos motéis, né, acabam tendo uma frequência não muito boa. E se você tem um comportamento, né, também desequilibrado, você abre as portas a esses tipos de espíritos. Então, ele acaba tendo comportamentos, ele está nervoso, irritado, talvez as mudanças, né? A gente sempre fala muito das mudanças hormonais nas mulheres. Aqui ele está falando das mudanças no homem. Então, no caso da mulher é a menopausa. No caso do homem é a andropausa, né? No caso das mulheres, talvez as mulheres vão muito mais no médico, tem muito mais acompanhamento, eles acabam tendo um pouco mais, né, de a gente conhecer os sintomas, né, da menopausa. No caso dos homens, né, eu não tenho esse tipo de coisa, não. Eu não tenho, não, papá. E muitos homens, a maioria, 99,5%, não procuram os médicos, não é isso? Então, também acaba não vendo, não enxergando e não modificando, né? Não vendo que há modificação no próprio hormônio e corpo da pessoa. Então, se você modifica os pensamentos, modifica as atitudes, você abre as obsessões. E quando você está obsediado, no caso desse, você acha que você tem sempre razão. Então a pessoa vai tentar te alertar, vai tentar conversar com você, e você se irrita com a pessoa, porque a pessoa está falando de você, e eu estou sempre certo, como é que está chamando a minha atenção? Então é um cuidado, uma reflexão que todos nós temos que tomar quando a gente tem mudanças na nossa vida. Quando desencarna alguém muito próximo, quando a gente já vi muitas pessoas, né, modificarem brutalmente quando se aposenta. Então a pessoa tinha uma vida certinha, blá, blá, blá. Aí se aposenta, a vida muda, né? E a pessoa, muitas vezes a pessoa não se adapta àquela mudança de vida. Então, às vezes uma mudança na vida, como um desencarne, uma aposentadoria, um desemprego, alguma coisa, pode afetar. A gente tem que ficar atento para a gente não descontar nos outros as nossas alterações e não dar abertura para as obsessões. Tratava-se de espíritos vítimas da monoideia que lhe fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados que lhe sofriam os acicates cruéis. Detendo-nos na observação, percebemos que 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, mais um no chakra cerebral e em verdadeira parasitose exploradora grave. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo, agora trazido ao auxílio espiritual. A área genésia
genésica representava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica obrigada ao atendimento da mente desvairada. Era natural que se fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. O sistema nervoso central, por sua vez, sofria a ingerência da mente espiritual desditosa que se nutria do seu tônus energético, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. Com certeza, alguma enfermidade devoradora se aproveitaria da falta de resistência do sistema imunológico igualmente comprometido, dilacerando o corpo já quebrado. Concomitantemente, o dislate levaria o pensamento à loucura e as consequências seriam imprevisíveis, não fossem as providências terapêuticas que se submetiram a partir daquele momento. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto seria terrível para o grupo de servidores de Jesus. Apreensivos e inquietos, o irmão Anacleto, sem dúvida, era vítima de uma obsessão impiedosa, cujo controle encontrava-se distante, mas bem direcionado. A aparência física já denunciava o estado de desnutrição e falta de vigor, em razão do roubo de vitalidade que padecia. No silêncio natural em que a sala estava mergulhada, envolta em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra exorou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se, suplicando as suas bênçãos em favor de todos aqueles que se encontravam envolvidos no quadro desolador da obsessão, a vítima e seus algozes. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto como a resposta dos céus ao apelo da terra. É um ovoide. São espíritos reduzidos a ovos, tamanho de ovos, menores, maiores, que se colam nas pessoas. Por quê? Por que eles se reduzem a ovos? Porque eles são tão maldosos que eles foram perdendo a noção de tudo e só ficaram gravadas as maldades. Então eles foram ficando cada vez mais doentes e só recebendo ordens, eles só obedecem. Eles estão totalmente já sem corpo, vamos dizer assim. Pela própria culpa, né? Muitas. Então, pela culpa, pela raiva, pelo ódio, mas tudo isso não é suficiente para eles se tornarem ovoides. Como foi falado no texto aqui, eles têm uma monoideia. Eles têm uma ideia fixa. Eles pensam uma coisa só, o tempo todo. E esse pensamento fixo, muitas vezes um ódio, uma mágoa, e é fixo, uma coisa só, ele tem uma ideia única, negativa. Essa ideia única negativa acaba sendo facilitado. Então, mentes poderosas, espíritos trevosos, inteligentes, esses líderes trevosos, acabam pegando essas pessoas de ideia única e acabam ainda forçando mais eles nessa ideia única. E nisso eles perdem a forma do perispírito. Eles perdem a forma humana do perispírito. Então eles acabam se transformando em óvulos, em ovos, que ali está o espírito dele.
Mas com uma ideia única, ele acaba perdendo a forma perispiritual. Aí esses hipnotizadores que forçam, né, ele ter essa ideia única, ajudam ele a ter ideia única, utilizam esses ovoides para fixar no perispírito da pessoa que eles querem obsediar, porque esses óvulos, esses ovoides vão mandando energia negativa o tempo todo. É como se tivesse aquele adesivo anti-tabaco. Você coloca aquilo na pele e ele vai te mandando para a sua pele uma dosagem de um medicamento o tempo todo. Então, ele vai impregnando para você, na sua corrente sanguínea, um remédio que vai auxiliar a pessoa que queira parar de fumar. Assim, com outros medicamentos que podem estar injetando no corpo de maneira como uma sonda, como um. Você põe aqui na veia, como chama aquele troço lá? Catéter. Um catéter, por exemplo. Então, você vai jogando continuamente o medicamento. Nesse caso, são medicamentos. No caso do ovoide, você está emitindo de maneira contínua energia negativa. Nesse caso, esse Anacleto estava com vários ovoides. Devido ao tipo de perturbação que ele estava, o comportamento que ele estava. Então, quando era casado, é assim, quando ele perdeu a mulher, houve um desequilíbrio, ele acabou procurando várias jovens, né? Relações sexuais variadas, e acabou a soma de várias coisas, né? De várias situações, permitiu que ele recebesse esses ovoides. Então, esses senhores trevosos estavam querendo atacar a casa. Pegaram um trabalhador desequilibrado e se aproveitaram disso. Agora, ele está numa situação que ele sozinho teria dificuldade de sarar da obsessão. Então, precisava de ajuda. A esposa desencarnada pediu e agora, né, o Bezerra de Menezes vai auxiliar. Não só ele, mas todos os envolvidos. É assim que o mundo espiritual trabalha. Não auxilia uma pessoa, auxilia aquela pessoa e todos os obsessores. Então, considerando todo mundo, aí as coisas ficam completas. Você não afasta os espíritos. Você vai ajudar a cada um deles. E cada um deles precisa e merece a ajuda. O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam duas entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial, em movimentos anti-horário, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas que fixava, respectivamente, nas gônadas. Pude perceber que se apresentavam como ventosas, comuns aos polvos com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Todos encontrávamos-nos profundamente concentrados, direcionando nosso pensamento como força atuante em favor da operação que estava sendo levada a efeito. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador.
até quando foram desiguados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente e com carinho, as formas voides que flutuavam foram seguras pelo nobre cirurgião e por José Pitetinga, que funcionava como seu auxiliar direto. Ouvíamos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados que haviam tido modificado o perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiam nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do Suez hipnotizador que os manipulava. Ao contínuo, foram conduzidos e localizados na aura da dedicada senhora Celestina e de outro médium, ambos em profunda concentração. Ao ligarem-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo puseram-se a agitar-se, movendo-se continuamente, apresentando algumas artetores e emitindo sons animalescos que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-los por meio da vertabilização. Recebendo energia que se estendia das mãos de Hermano Petitinga e Jesus num contato transcendentemente de natureza calmante, com voz suave, o mentor falou-lhes: a liberdade de que necessitam começa agora. Embora se prolongue por algum tempo, é necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhes transformaram em intermediário, de modo que, no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Têm sido longos os anos dessa radical transformação, mas soa o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontrava arquivado no cerne do ser, volverá lentamente ser-lhe-ás possível ao avançar dessa estrada do progresso. Jesus sempre vai em busca da ovelha transmalhada, e aos irmãos são bem o exemplo daqueles que tombaram, renitentes no fundo do abismo onde ora se encontravam. Como são capazes de pensar, embora não se possam expressar, voltam-se para Deus e suplicam-lhe misericórdia. Os dias de horror e de desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e da alegria de viver. Enquanto falava e transmitia energias saudáveis aos espíritos diformes, podíamos captar-lhes o desespero que expressavam pelo pensamento, embora a monoideia que em cada um degenerara a forma perispiritual, mantendo-os naquela deplorável situação. Então, foi pego dois ovoides que estavam na área genésica do Anacleto e foram retirados. Esses dois ovoides foram colocados próximo de dois médiuns. Ali naquele ovoide está a consciência, está o espírito. Mas eles estão há tanto tempo nessa forma ovoide que eles não conseguem se expressar, não conseguem falar. Então eles foram colocados
cada um e um próximo de algum médium, ligado ao perispírito do médium, e eles estão lá sofrendo, mas eles não conseguem falar. No contato com o... Então, toda a informação, então a gente fala que, à medida que a gente vai evoluindo e vai crescendo e vai tendo experiências, as nossas informações vão sendo gravadas no nosso perispírito. Mas além de gravar no perispírito, grava em nós o espírito. No caso desses dois, o perispírito praticamente não existia. Então ele está dizendo que todas as experiências anteriores que eles tiveram estão guardadas no espírito, já que o perispírito praticamente não existe. Então, ele está dizendo que, ao contato com o médium, ao contato com o perispírito do médium, eles vão se recuperando a forma humana. E essa forma humana eles vão conseguir realmente recuperar quando numa próxima encarnação. Às vezes eles estão nessa condição tão deformada que eles têm contato numa nova encarnação, mas como o perispírito está tão deformado, eles não conseguem criar um novo corpo saudável o suficiente para nascer. Então, às vezes, eles são colocados numa encarnação em que a gestação dura alguns meses, mas ela não vinga a criança. Então, a mãe, o pai, o casal acabam ajudando esse perispírito, esse espírito a retomar a forma humana. E o mundo espiritual faz casar. Então, digamos que um casal precise passar por essa experiência de engravidar, mas a criança não nascer. E esse espírito ovoide precisa de uma mãe para ajudar a recuperar o perispírito. Então, os bons espíritos fazem as duas coisas. E vai ser útil para os dois lados. Os pais, para passar por uma experiência. E para ele, o espírito, para se recuperar da forma humana. Então, tudo é aproveitado, tudo em Deus, está tudo casado, tudo alinhado, tudo harmônico, aproveitando todas as oportunidades. Havia nessas mensagens mentais desespero e alucinação, ansiedade e angústia. Voltando à palavra articulada, a fim de que pudesse captá-la por intermédio da faculdade mediúnica dos abnegados instrumentos, informou-lhes o benfeitor: vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação da Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. O amor de nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fronteiras, permanecendo como força motriz do universo. Deixem-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz, mesmo que, aparentemente, demore o processo de total libertação. Logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal,
assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial irresponsável e criminoso. Acalmem-se e deixem-se conduzir pela misericórdia do Senhor, não recalcitrando contra o aguilhão que se impuseram. Lentamente, as oscilações e pequenas convulsões dos médiums foram diminuindo. À medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos generosos em que se encontravam mergulhados. A seguir, foram acomodados em maca de adrede preparada e transferidos para o local próprio na sala de onde seriam levados para a assistência hospitalar de longo curso. Imediatamente, o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido e gemendo sempre, vítima da contínua constrição dos inimigos desencarnados, e repetiu as experiências com as duas expressões ovoidais que se fixavam no sistema nervoso central, preso nas bases posteriores do cérebro, no ponto em que se nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. As entidades pareciam perceber o que estavam se passando porque, flutuando no espaço, pareceram agitadas de maneira negativa, como que insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Imperturbável e consciente, o cirurgião do amor e da caridade prosseguiu no seu ministério por tempo um pouco mais dilatado, conseguindo retirá-las, e procedeu de maneira semelhante, levando a comunicação atormentadas por meio dos dois médiuns em concentração, condição essencial para a ocorrência feliz. Quando a agitação se apresentou maior e mais calma, angustiamente, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime. E mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora. A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo, é chegado também o momento de ambos que, a partir de agora, enfrentarão as consequências das próprias incúrias, a fim de despertarem para realidades novas e inadiáveis. Inutilmente o mal permanecerá na terra, e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência por proceder de Deus. Seduzidos pelo seu sacário, ainda não conheço a palavra, por haver perdido a exploração energética do nosso pobre e equivocado, sem dar-se conta de que todos merecem misericórdia e compaixão no estado em que se encontram. Nossa preocupação nesse momento é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos dessa brutal deformação que os degrada. A melhor conduta nesse instante é o abandono da ideia da vingança, assim como do prazer criminoso que o transformou em degenerados diante das divinas leis. Na pausa inevitável, podíamos captar-lhes as ondas de revolta e de indignação, bem diferentes dos dois anteriormente atendidos. O benfeitor prosseguiu: impossível a treva resistir à luz e o ódio contrapor-se ao amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do bem eterno. Eterno bem, Deus. Então ele está tirando aí mais 2 ovoides. Esses 2 ovoides ainda estão mais impregnados, com mais raiva. E esses ovoides, né? Eles foram
Aqui está seduzido, olha aqui, peraí. Esses ovoides, eles foram hipnotizados, né? Eles tinham esse pensamento negativo, pensamento de vingança, mas com o hipnotizador, eles se tornaram ovoides. E eles estão dessa forma há muitos anos. Então chegou o momento de ajudar esses ovoides. Então eles estão sendo retirados com todo carinho, com todo amor, e vão ser tratados. Esse tratamento dos ovoides vai demorar um certo tempo, mas eles vão ficar bons, eles vão recuperar a forma humana, e eles vão reencarnar, e eles vão continuar a evolução. Então, ninguém se perde. Por mais negativo, por mais maldoso que é um espírito, ele tem recuperação. Ok. Ele tem recuperação. Ele pode, como está numa transição planetária, pode ser que um espírito como esse não fique nesse planeta, mas ele vai ter a oportunidade de reencarnar e de evoluir em outro local. Eu estava ouvindo, eu ouvi um senhor falando aí, não sei se eu entendi bem o que o senhor disse, mas ele falou uma besteira muito grande num vídeo que eu estava ouvindo ontem. Pelo que eu entendi, ele acredita que alguns espíritos não têm chance. E esses espíritos vão ser queimados e vão ser destruídos. Pega esse espírito, ó, esse espírito não tem mais jeito. Vamos lá jogar ele no, no, no sol e queimar o espírito. Na verdade, isso não acontece. Por mais inferior, por mais negativo o espírito seja, o que pode acontecer é ele ser transferido de um planeta para um planeta inferior. E um dia ele vai se tornar um Cristo. Aquele espírito lá que é muito ruim, um dia, daqui muito tempo, vai se tornar um Cristo. Vai se tornar santo, vai se tornar uma pessoa boa. Né? Então, aqui, Corta a mão aí, filho. primeiramente, o Bezerra de Menezes está ajudando os espíritos na forma de ovoides. Está retirando com todo cuidado, com todo carinho, e está sendo encaminhado para o hospital. E a partir daí eles vão ser tratados. Agora, o chefe não está lá ainda. O chefe está à distância, mandando energias negativas. Então, todos esses daí que foram retirados, não tem nada a ver com o chefe ainda. O chefe ainda vai ser atendido, talvez mais para frente, mas até agora é só esses ovoides que estão nesse anacleto, nesse trabalhador. Agora adormecem, agora adormeçam, repousando um pouco, em face do desvario que os consome. Logo mais será novo dia e a oportunidade que surge a bênção em comum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge do tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fruindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto e despertou-o com palavras suaves e gentis. Visivelmente atordoado, com face congestionada, no desar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, Dr. Bezerra respondeu-lhe: amigo, o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade.
O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. A resposta oportuna fê-lo acalmar-se e dar-se conta de que encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que se era diretor. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomando pelo pranto em quase desespero, reclamando: as trevas tomaram conta de mim. Encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel e já por um bom tempo. Não assuma a atitude de mártir ou vítima de abandono, elucidou o amável mentor. Quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido o responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insânia moral que se vem permitindo. A voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro que agora se passava como esquecido da providência. Ao contínuo, o mentor explicou: aqui estamos tomando providência para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo à atenção para a responsabilidade dos seus compromissos, de modo a mudar de conduta e, dessa forma, libertar-se das trevas, assim que o tem envolvido por ausência total de sua parte. Anuência total de sua parte. Onde está a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé, se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é pilote de sustentação na edificação do espiritismo na Terra? Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se pode abandonar graves responsabilidades sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. O paciente, que despertava emocional e psicamente para equilibrar os disparates que vinha permitindo, foi tomando pelo pronto natural de arrependimentos, pranto, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ouviu o bondoso guia informá-lo: a partir deste momento, embora permaneçam as situações de sintonia com os espíritos malfazejos, aos quais se tem entregado de boa mente, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe roteiro de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com harmonia interior pela senda redentora, ao lado dos amigos e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora, repouse e preserve a lembrança desse momento que deverá ser-lhe inolvidável. Amanhã se-lhe a oportunidade nova que deverá ser aproveitada com sabedoria. Que Deus o abençoe.
Envolvido em enternecimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar por nosso Jesus Gonçalves e o outro auxiliar da atividade mediúnica. Acabou. Vou ler primeiro. Então, ele foi tratado, tinha lá vários espíritos ovoides, foram tirados vários espíritos ovoides, então a influência negativa maior foi retirada. Agora, se ele, como Jesus disse, vá e não peques mais, é a mesma coisa ele. Ele tem que se equilibrar e não voltar nos mesmos erros. A primeira reação dele ao ver o Bezerra de Menezes, ele perguntou: isso aqui é um juízo? Eu estou sendo condenado? Né? Então, todos nós temos a nossa consciência, sabemos as leis de Deus, e a nossa própria consciência condena os nossos próprios atos. Ah, mas eu estou cometendo erro porque os bons espíritos me abandonaram. Na verdade, a gente sabe que os bons espíritos não abandonam ninguém. A gente que expulsa eles, né? Então, a gente tem que se manter equilibrado e deixar que eles entrem. Apesar de tudo isso, ele recebeu ajuda. Mesmo ele estando afastado dos bons pensamentos, afastado dos espíritos, ele teve ajuda, foi levado a uma reunião mediúnica no mundo espiritual, em estado de desdobramento, dormindo, e foi feito todo um tratamento para retirar essas entidades, porque se essas entidades permanecessem mais tempo, teria, causado problemas físicos para ele. Dois, ele ia, ele já estava causando perturbações dentro da casa espírita, a ponto que os outros membros da direção estavam querendo que ele se afastasse da diretoria. Ele fazia parte da direção dessa casa espírita e estavam querendo afastá-lo da direção. E uma pessoa que se acha correta, uma pessoa que se acha certa, que não reconhece os erros, ele ia se revoltar com alguém querendo afastar ele da casa. Ia gerar um escândalo na casa. Então, o objetivo desse ser trevoso era isso, gerar um escândalo e abalar a casa. Pegou um dirigente desequilibrado e explorou as falhas dele. Agora, foi retirado os espíritos, mas ele ainda vai estar ser tentado pelos espíritos. Ele vai ter que se reforçar e se afastar desses pensamentos. Se ele voltar ao mesmo tipo de comportamento e pensamento que ele estava tendo, vai voltar à obsessão e deve voltar mais intenso. Se ele não aproveitar essa ajuda, aí a perturbação acaba ele perdendo essa encarnação. Logicamente que toda a ajuda que ele está tendo é também devido ao merecimento e o trabalho que ele teve ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, ele teve todo esse trabalho e agora ele teve
tropeço e está tendo ajuda para se recuperar. Ok? Agora não. Aprofundando os conhecimentos. Na pausa que se faz natural, Dr. Bezerra elucidou. Está aberto aqui. Provavelmente alguém estará perguntando-se por que não desembaraçamos o nosso irmão da presença perturbadora do ser ouvidal, que se vincula por intermédio do chakra coronário. Explicarei que se trata de medida saudável e preventiva em relação ao seu reequilíbrio. Quando alguém sofre a indução malévola de espíritos desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicadamente pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se, de repente, é liberada desse tônus, enfermiço sofre um colapso de interação mente-corpo e o paciente pode tombar na perda de memória, em alucinação, em distonia emocional. Desse modo, o processo de recuperação deve ser realizado com certa morosidade, facultando ao corpo adaptar-se à nova ingestão de energias, ora saudáveis, que eliminarão as sequelas deixadas pelos tóxicos destruidores. Nosso irmão despertará com vagas lembranças do nosso encontro, nauseando, mais indisposto, no entanto, com real interesse pelas mudanças que lhe deve operar no que diz respeito à conduta mental e moral. O caminho do vício é tortuoso e ingente, causando muitos danos a todo aquele que o percorre irresponsavelmente, sedento de prazeres mórbidos. A verdadeira saúde inicia-se no pensamento dignificante que constrói vigorosos combatentes psíquicos, sempre em vigilância e na posição de luta contra os vírus produzidos pelos adversários do bem, que invadem a organização celular das criaturas levianas, sustentando-as nas aspirações doentias que adaptam, as quais se comprazem. Utilizando-se o ser humano da oração, dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. É sempre de bom alvitre a manutenção do equilíbrio mental, de onde procedem as energias compatíveis com a onda vibratória elegida para a vivência existencial. O excelente amigo silenciou um pouco e logo voltou a elucidar. Estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que lhe transformam em adversário por essa ou aquela razão tenham-nos na condição de inimigos, porque lhe constituímos impedimentos nos planos de expansão e de vitória nos seus empreendimentos infelizes. Nosso irmão Anacleto vem sendo vítima da própria incúria, por não ter resistido aos impulsos submetidos à sua fé espiritual, mas não superados. Com a viuvez e a solidão, para as quais não estava preparado, abriu espaço para os desvaneios mentais. Primeiro passo para a adoção de tormentos de toda ordem, sendo assediado por sectários do rabino Eliashim Ben Sadok, de que nos recordamos. Ele próprio, desde que foi desmascarado em encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme a vinha fazendo, porém, agora investindo todas as forças, de modo a impedir a nossa presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. Assim,
procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do espiritismo, elegendo esta em razão de seu de seu elevado programa cristão e a sua vinculação ao pobrezinho de Assis, para prosseguir na luta feroz, estigmatizando e levando-lhe à eclosão de escândalos prejudiciais do pensamento doutrinário. Percebido seu plano maldito pelo nosso irmão e pelos trabalhadores espirituais que dirigiam a sociedade, os mesmos recorreram a São Francisco, conforme já o sabemos, e as providências do amor estão sendo aplicadas. Logo, aquele irmão infeliz, tome conhecimento do que está ocorrendo nesse momento e se levantará com as suas hostes malévolas para investir contra massivamente todos aqueles que nourejam, especialmente aqueles que lhe concedeu a abertura emocional. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus, o sublime administrador da seara, para que ele nos conduza com sabedoria e enfrentamentos que nos aguardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando das diretrizes do bem e da compaixão. O venerado apóstolo tinha lágrimas que não chegavam a vencer a comporta dos olhos. A voz era suave e doce, mas profunda, de alta significação durante a elucidação. Logo depois esclareceu: certamente os médios, os diretores e demais membros da instituição, nos próximos dias, estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe ignóbil. Ciladas serão arquitetadas, agressões farão parte do programa de vingança. Enfrentamentos familiares na área do trabalho, num cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia. As interrogações injustificadas, como porque, estando no bem, o mal me persegue. Onde estão as defesas espirituais em meu benefício? Por longo tempo, todos têm recebido a instrumentação e o conhecimento do que ocorre fora da caridade da carne, sobre o intercâmbio entre as duas faixas vibratórias em que residem os encarnados e os desencarnados, com finalidade de aplicação no momento oportuno. Chega, portanto, nesse momento significativo das nossas existências. Nenhuma razão, pois, para dúvidas e conflitos internos que abrem brechas na armadura moral, facultando a insinuação inditosa dos inimigos de Jesus. Uma pausa aí, Roberto. Então, o Anacleto, ele estava sendo assediado pelo chefe, né, esse rabino, que persegue Jesus. E escolheu uma entidade espírita importante, dirigida por Francisco de Assis, para atacar. Dentro dessa entidade, ela acaba escolhendo o Anacleto, estava passando por dificuldades, o desencarne da esposa, e solidão, e tava tudo mais, e deu abertura para a obsessão. E foi colocado ovoides em vários pontos do corpo. E, no início do capítulo, o Bezerra de Menezes, ele esclareceu que foram tirados os dois ovoides do chakra do centro de força genésico, os dois ovoides do cérebro. Mas o ovoide coronário, o coronário que ele falou, o ovoide coronário continua lá.
Ou seja, não foi tirado todos os ovoides. E ele explica. Ele tá tão vinculado, tão articulado, tão harmonizado com esses ovoides, que se fosse retirado todos eles, o próprio Anacleto ia sentir. Então, para que ele não tenha nenhum problema futuro, não tenha problema de memória, não tenha problema de outras coisas, ou até desencarne, ele vai fazer retirar aos poucos. Então, ele tirou 4 e deixou esse no coronário, porque se tirasse tudo ao mesmo tempo, o próprio Anacleto não ia resistir, não ia ficar bem. Então, foi tirado, ele vai acordar, vai se sentir melhor, mas ainda vai estar vinculado pelo menos a um desses espíritos. Esse espírito líder, ele já tentou um ataque, já tentou uma invasão mais para trás, que a gente leu, que ele se fez e que foi desmascarado pelo próprio Bezerra de Menezes, que ele acabou mandando uma pessoa, mas se fazendo como se fosse ele. Mas ele estava de longe, à distância, e a pessoa tinha se mudado pelo espírito para se parecer com o chefe. E ele estava transmitindo pensamento a pensamento de longe. Então ele não chegou a entrar na casa espírita, mas ele estava mandando as coisas. Então o emissário dele foi desmascarado, foi amparado, foi recolhido e perguntaram pro Bezerra. E agora, vamos lá, conversar diretamente com esse rabino, lá nas trevas? Aí ele falou, não, calma. Para ir lá, a gente tem que ter um planejamento. Não pode simplesmente entrar assim. Então, eles estão indo aos poucos. Isso daqui, então, eles estão ajudando o Anacleto. Aí o Rabino, claro, agora se revolta, então ele tem, o resto do pessoal tem que estar se preparado para ataque, um ataque desse espírito trevoso a todo mundo. Não é porque a gente trabalha dentro da doutrina espírita, dentro de um templo religioso, que a gente está protegido. Na verdade, se a gente trabalha, a gente está vinculado aos bons espíritos. E a nossa proteção é grande. Mas a gente tem que se manter com pensamento saudável, com boas ações, bons pensamentos, para a gente se manter protegido. A gente pode ter ataques. A gente estando bem, a gente não vai ser abalado por esses espíritos. Então, são provas, a gente está falando de provas e expiações. Então, esses ataques podem ser expiação e pode ser prova para a gente. Se a gente não tem resgate do passado, a gente está espiando coisas do passado. Ou, se por acaso a gente não precisar espiar do passado, é uma prova para a gente mostrar que a gente está com fé, com coragem, com determinação para enfrentar os desafios da jornada. Então, a gente tem que estar sempre com um pensamento elevado para, mesmo recebendo ataques negativos, a gente sabe que a gente tem sempre a proteção necessária. A gente tem que estar ligado ao pensamento com essa proteção. E não permitir, como o Anacleto, se sintonizar com vibrações negativas, e aí você abre totalmente as portas para a obsessão ocorrer. Continuando.
Nesses dias da grande transição planetária, ocorrem e suscitarão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradadas, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se acuse a cooperação em favor do mundo melhor, porque as leis cumprem-se com ou sem a anuência dos homens, e até mesmo apesar da sua negada cooperação. A barca terrestre segue o seu curso no oceano sideral, sofrendo algumas injunções tempestuosas, mas Jesus está no leme, não nos esqueçamos. A seguir, em razão das vibrações harmônicas dominantes do ambiente, foram atendidas mais algumas entidades sofredoras, que receberam esclarecimentos em torno do seu estado e a conveniente terapêutica para o restabelecimento. Às 3 horas da manhã, foram encerrados os labores e os participantes encarnados retornaram aos seus lares, amparados pelos devotados trabalhadores da causa. No dia seguinte, fomos visitar Anacleto e acompanhamos o seu despertar, assinalando por singular indisposição emocional, ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhe foram aplicadas. Conseguia entender que experienciara um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da sociedade espírita, cujos compromissos para com ela voltavam-lhe à memória. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Nesse clima mental, ocorreu-lhe orar com sinceridade, suplicando a continuação da ajuda dos céus, no que foi atendido imediatamente pelo nosso diretor espiritual, que passou a inspirá-lo mais fortemente, diminuindo a insiedosa interferência fluídica do ser ovoidal que se lhe encontrava imantada ao seu coronário, responsável pelo entorpecimento moral que o dominava. Sentindo-se renovado, como se estivesse a reviver após um período nebuloso, preparou-se para as atividades do dia, pensando em reencontrar os amigos à noite, abrindo-lhes o coração e narrando os tormentos que o vergatavam, desculpando-se, prometendo cerrar fileiras com os mesmos. Chegou a sorrir ante a expectativa do retorno, consciente dos deveres espirituais, como ocorreram no passado. Retornando ao centro de atividades, pudemos observar que, em volta da instituição, como se sucedera em outras ocasiões de lutas entre as forças do Cristo e os perversos adversários da luz, verdadeira tropa de assalto armava o cerco numa tentativa de isolá-la das demais construções, impedindo auxílios que viessem de fora. Ingenuidade da ignorância que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, tomando providências compatíveis com as estratégicas terrestres. Dava-nos ideia de que se preparava uma futura batalha tradicional em que as forças de invasão cercam a fortaleza inexpugnável e desafiadora, julgando-a fácil de ser conquistada. Alguns espíritos, adotando a roupagem rabínica, portadores de carantônia terrível, controlavam seres vitaminados pela zootropia, com os aspectos lupinosos e com caninos acorrentados, demonstrando a ferocidade contida pelos seus condutores. Tubas antigas, de quando em quando,
emitiam sons estranhos e vozes poderosas, ampliadas com o auxílio de aparelhos especiais, repetiam ordens em hebraico e exteriorizavam citações bélicas, como no passado, por ocasião das lutas contra os adversários de Israel. O ambiente em volta tornou-se pestilento em decorrência das vibrações inferiores da tropa. As agaias, de quando em quando, cortavam o ar, atiradas contra a sociedade e aqueles que vinham em busca de socorro. Alguns pacientes mais sensíveis demonstravam-se súbito mal-estar ou estranha sensação dolorosa no corpo ao serem atingidos, logo recuperando-se ao adentrar-se no salão de conferências de passes coletivo no núcleo beneficência. Com a expressão denotando responsabilidade e gravidade, nosso mentor amigo atravessou conosco, em sermos notados, as barreiras que levantavam em construção fluídica, perniciosa, e convocou o diretor Emmanuel a uma reunião. Acompanhando-o sempre, percebemos o significado daquele momento e com o pensamento fixado em Jesus e na sua paixão por todos nós. Reunimos-nos na sala mediúnica com o responsável espiritual pela instituição e alguns dos encarregados das tarefas múltiplas que ali se realizavam. Após silencioso instante de recolhimento, o Dr. Bezerra considerou: conforme esperado, o nosso irmão Rabino tomou as providências que lhe apareceram próprias para o enfrentamento. Acreditando na própria pequenez, comanda a tropa com a qual pretende invadir o reduto da fé, causando prejuízos num ataque insano contra as pessoas e as entidades que aqui nos encontramos. A estupidez da presunção armou de uma valentia que não mais comporta em nosso campo de ação, especialmente após mais de 4 séculos de desencarnação. Certamente as mentes frágeis de muitos frequentadores da casa entrarão em sintonia com as ondas morbigentas, que são imediatas como vigor de ressentimento e de ódio, facultando reciprocamente perturbadora para eles próprios. Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão, filha do amor, ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para os hostes da paz. Torna-se conveniente que, nas próximas exposições doutrinárias, sejam explicadas pelos divulgadores doutrinários as dificuldades que, periodicamente, surgem no caminho de todas as criaturas. O mesmo ocorrerão nas comunicações mediúnicas. De forma que se tome conhecimento desse período de lutas e, por extensão, sejam aplicados os recursos da oração e das boas ações como medidas acautelatórias e impeditivas da vigente do mal em nossa grei. Inspirados pelos mentores espirituais, igualmente intuídos quanto às responsabilidades que a todos dizem respeito, cria-se-á um clima emocional e fluídico de segurança e equilíbrio durante todo o período de combate que se avizinha. A batalha final será do amor, apagando as labaredas do ódio daquele que as vitalizem com a sua ignorância e teimosia. Que o Senhor de bênção nos abençoe e nos guarde dos seus desígnios de paz. As atividades espirituais do núcleo prosseguiram sem nenhuma solução de continuidade durante aquele dia. Mas ao acercar-se a noite, no período precedente ao labor socorrista, pelos passes aos visitantes atribulados, algo sucedeu, dando-nos um sinal da gravidade no momento. A sala encontrava-se repleta e o expositor preparava-se para iniciar o estudo do Evangelho, quando se ouviram gritos de alterações no portão de entrada.
Tratava-se de um indignado conhecido no bairro, portador de distúrbios mentais profundos que, pela primeira vez, telementalizado por um dos chefes sitiantes, aproximou-se incorporado, desejando entrar na instituição. Porque houvéssemos pessoas encarregadas da vigilância, gentilmente tentaram dissuadi-lo, levá-lo a outra área, mas o paciente, que tinha por objetivo perturbar a reunião e provocar uma arruaça, partiu para a violência corporal e para os impropérios, reclamando onde estavam a caridade e o amor, tantas vezes ali apregoados. Inutilmente, 4 trabalhadores masculinos que tentavam impedi-lo de avançar e direcionaram para a pequena sala ao lado, quase travando uma luta física, sofriam da imensa malta espiritual zombeteira, apupos e infâmias, gritados de maneira extravagante, estimulando os que dominavam o enfermo e prosseguir, desafiando-os ao combate físico, assustando os presentes e apavorando, provocando pânico. O guilhermano veio atender o problema à porta de entrada e, orando sinceramente, acercou-se do doente mental e tocou-lhe a fronte, descarregando nele energia especial que desvinculou os 2 assaltantes ferozes, que se afastaram após experimentarem um tipo de choque vibratório forte. O pobre homem, que havia perdido muita energia sob a injunção penosa dos obsessores, enfraqueceu e quase desmaiou, sendo amparado pelos auxiliares encarnados e que, por fim, o conduziram carregando à sala contígua, onde recebeu carinhosa assistência. Alguns visitantes, desconhecendo o que se passava, tentaram levantar-se e participar do incidente desagradável, do que foram afastados pelo expositor, que elucidou estar tudo sob controle, referindo-se ao doente mental com ternura e misericórdia. A reunião teve início com a oração comovedora e espiritual pelo mentor da casa, logo se passando a leitura do texto, fora da caridade não há salvação, do Evangelho, gerando-se uma psicosfera de grande paz e de reconforto espiritual. Acabou, senhor. Tem mais uma? Ainda continua aqui. Com imensa alegria, podemos ver Martina entre os presentes, portanto, o livro do consolo e de esperança na mão, visivelmente modificada, sem o exagero de pintura e com os cabelos amarrados discretamente para trás. Os olhos brilhavam, quando escutava as palavras iluminadas do orador emocionado. Ao terminar a eloquação, os médios de cura tomaram seus lugares, enquanto eram propostas as vibrações pelos ausentes enfermos, desencarnados, aflitos e necessitados, os passes de libertação de fluidos maléficos e portadores de benefícios foram aplicados em clima de legítima solidariedade. Assim, procediam os cristãos primitivos nas catacumbas, nos recintos humilde em que se reuniu, evocando a proteção de Jesus. Mais tarde, os grupos de estudos estariam reunidos e certamente novas tentativas de agressão eram previstas, porquanto a violência é renitente e as loucuras sem dimensão de realidade. Aguardamos a noite que tomava conta do dia, jubilosos ante a vitória no primeiro round da terrível refrega. O grande desafio se... Ah, a gente está na transição planetária. E esses líderes trevosos sabem que eles vão ser expulsos da Terra. Então, a ideia é
eu vou ser expulso, mas eu vou levar o máximo de pessoas comigo. Hoje, os inimigos, então, eles focam Jesus. E os inimigos principais, focando Jesus, são os espíritos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer orar e vigiar. Você viu que eles cercaram o centro espírita, tentando entrar. Primeiro, que o centro espírita sério tem toda a proteção. Então, os trabalhadores, os frequentadores entravam no centro e eles poderiam sentir a vibração negativa fora do centro. Podia sentir até uma indisposição. À medida que eles entram no centro, eles iam se sentir bem. Então, eles cercaram o centro como se fosse aquelas batalhas medievais. Você tem lá um castelo, e você cerca o castelo e vai brigar. Esse tipo de mentalidade que ainda existe na cabeça deles. Eles não conseguem entrar dentro da casa espírita séria. Agora, eles para tentar perturbar, eles tentaram mandar um encarnado perturbado entrar na casa espírita. E isso pode acontecer na nossa casa. E como aconteceu ali, o que a gente tem que fazer? O palestrante tem que manter a calma dele e do público. E tem que ter uma equipe que deve tratar dessa pessoa com problema. Pessoa perturbada. Na terça passada, por exemplo, entrou um rapaz totalmente desequilibrado lá na casa. Não era agressivo, parecia mais problemático, algum tipo de problema. Tanto que estava eu e a Tairine lá na frente e eu não entendia nada do que ele falava. Aí quando ele foi embora, eu falei, Tairine, você entendeu alguma coisa que ele falou? Eu também não, mas eu estava respondendo, mas sim, claro, sei que lá. Porque ele devia ter algum problema de fala que não se conseguia falar. Então, ele era uma pessoa perturbada, era uma pessoa ali. A gente tentou ajudar, deu um café, deu uma bolacha, deixou ele usar o banheiro, mas ele estava realmente algum problema, sei lá, alguma coisa que não estava, mas não era uma pessoa agressiva, né? Então, deu todo o tratamento amoroso e ele seguiu o caminho dele. Então, quem estava lá dentro não percebeu nada, né? Quem teve contato com ele foi eu e a Tairine, que estava ali na recepção. Então, mas pode ser que alguém tente entrar mais e tente fazer alguma coisa, mas tem que estar preparado para ajudar essa pessoa, mas de uma maneira mais reservada. E não deixar que toda uma perturbação aconteça em toda a casa. Então, retirar com todo carinho essa pessoa para que a palestra transcorra da melhor maneira possível. Então, qualquer um pode ajudar essa pessoa, menos o palestrante. O palestrante tem que ficar lá, né, firme e forte, para continuar se harmonizando e ajudando todo o equilíbrio geral. E outras pessoas, né, que dão suporte têm que ajudar essa pessoa que possa passar por perturbação, né? E, logicamente, tem a perturbação do encarnado e dos desencarnados. Então, quando você está ajudando a pessoa, você não pode entrar na vibração dos obsessores.
Você tem que se manter equilibrado e rezando, orando, para que eles sejam auxiliados, porque é mais fácil ajudar aquele encarnado se a gente conseguir auxiliar também os desencarnados. Mas, como está aí, né, falando nas últimas linhas, cena nos próximos capítulos. O ataque vai continuar. Mas o ataque continua e sempre lembrando, Jesus está no comando. Jesus está na frente do planeta. Então, se existem problemas, ajudas são sempre maiores. Então, sempre confiar em Jesus, confiar no anjo de guarda, confiar nos bons espíritos. Para a gente ter a coragem de enfrentar os desafios que existem. A gente está no planeta de provas e expiação. Então, vai existir esses problemas, esses desafios. Mas a gente tem todo o apoio para vencê-los. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu faço. Ok, Roberto, pode fazer. Então, estamos todos juntos com a mesma intenção e o mesmo pensamento, a mesma direção de pensamento do coração para o mundo espiritual, para Jesus e sempre para Deus. Mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, né, pelo conhecimento que esse livro traz, que todos os livros trouxeram, e esse também traz muito conhecimento, né, para que possamos direcionar, né, o que não sabíamos agora, direcionar esse esclarecimento total que houve hoje para a nossa casa de oração, que estamos sempre lá. Então, agradecemos por esse momento, agradecemos pela luz que nos chega, agradecemos pelo dia que passamos, pedimos que a noite seja reconfortadora e que possamos trabalhar espiritualmente esta noite. Assim, agradecemos todos os espíritos que nos ajudaram hoje e pedimos também agora, nesse término, também pedimos pelo atendimento dos doentes, incluindo nosso irmão Eugênio, para que ele possa melhorar-se do que está sofrendo. E assim pedimos também por todos os doentes, por todos que estão presos, por todos esses acontecimentos terríveis que andam acontecendo no mundo, e assim pedimos a Jesus, né, que espalhe a sua energia fluídica para que possam acalmar essas multidões. Mas tudo em nome de Deus, e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja, dizemos graças a Deus. Evidência. Eu só eu vejo um clarão no mundo, sabe, um clarão claro, né? Lógico, um clarão claro. Uma luz que expande, né? Retirando-se a camada escura, e cada vez eu vejo ela maior, 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 maior. Ela tende um azul leve, bem leve, um azul leve, mas ela está crescendo, está expandindo, né? Toda essa energia lá em cima. O que apareceu só. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, obrigado, prof. Obrigado, Rô. Obrigado, nega. Ana.